Fala galera, tudo certo com vocês? Obrigado a todos pela presença aqui no canal. Se vocês quiserem estar participando do nosso grupo de debates lá no Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? Galera, eu quero que vocês abram a sua Bíblia, né, no livro de Números, capítulo 13. Hoje eu vou estar falando um pouquinho também dos gigantes que são citados aqui também nas escrituras. Porque a gente sabe que tem algumas pessoas, você está usando o livro apócrifo, não tem nada a ver, isso é mentira. A gente vai mostrar aqui que nas escrituras também é citado várias vezes os gigantes, né? Aqui também nas escrituras, tá? Então a gente às vezes tem que fazer isso para que tentar ajudar essas pessoas a sair desse sistema controlador, desse sistema religioso e toda essa cultura pagã que foi nos ensinado e é ensinado até nos dias de hoje. Então eu quero que você abra suas escrituras no livro de Números, capítulo 13, do versículo 28 ao versículo 33. Então vamos lá. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortificadas é muito grande. Também ali vimos filhos de Anak. Tá? Então Anak é uma descendência de gigantes. Então ali já fala três coisas: cidades muito grandes, cidades fortificadas. Então a gente vê ali que só pessoas de grandes estaturas podem fazer esse tipo de coisa, ainda mais naquela época ali, na época de Moisés, né? Isso já é pós o dilúvio, beleza? Então os amalequitas habitavam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus e os amorreus habitavam na montanha. Um detalhe, galera, essa questão muitas pessoas não sei se vai perguntar para mim, mas eu já vou deixar a resposta aqui. Mas como se o Criador ele fez o dilúvio, ele varreu de toda a terra os gigantes, porque ainda estava existindo gigante? Isso é uma especulação minha, tá galera? É algo meu, não estou falando que se é verdade ou se é mentira, mas é uma especulação minha. Você acredita naquilo que você achar melhor e você também extrai a informação que eu estou passando aqui do jeito que você achar que assim é melhor, tá? Para você. Então aquilo que você acha que é ruim, não retenha com você. E aquilo que você acha que é bom, que você pode agregar em conhecimento, firme aí, guarde no seu coração e na sua mente, beleza? Então eu creio, gente, que esses gigantes, né, alguns gigantes conseguiu se livrar do dilúvio, é lógico, com permissão, legalidade do Criador. O Criador ele tem todo o poder para exterminar esses seres da Terra, mas o Criador sempre tem um propósito. Tem algumas coisas que a gente não vai conseguir explicar. Tem algumas coisas que cara, por isso que a gente está vendo muitas pessoas tentando buscar conhecimento se perdendo no caminho, porque as próprias escrituras falam que tem algumas coisas, alguns conhecimentos que não é para ser revelado para nós, porque nós não vamos suportar. Então a gente vê muitas pessoas aí se apostatando da fé, se informando erroneamente. Então o que a gente vê? Tem algumas coisas que não é para ser revelado para nós. Então, assim, voltando nessa questão, eu vejo que os gigantes, né, questão de aonde eles estavam, como eles conseguiram escapar dessa inversão magnética, desse dilúvio, né? Eu creio que eles se esconderam dentro das montanhas, tá? Por mais que o dilúvio ele abrangeu todo o mundo, não ficou nada de questão ali para eles se firmarem, um solo, alguma coisa, mas eu creio que eles conseguiram aí se esconder dentro de câmeras secretas. Por exemplo, as pirâmides do Egito, a gente sabe ali que tem muita coisa ali que os arqueólogos ainda não conseguiram decifrar. Tem muitas coisas ali por exemplo, nas pirâmides do Egito, gente, câmeras secretas que ainda nem foram abertas, nem foram descobertas ainda. Então eu creio que eles se esconderam nessas câmeras secretas. Creio que algumas câmeras afundaram, civilizações, cidades inteiras afundaram por questão da liquefação do solo. Quando o terremoto ele fica muito potente, tá? Assim, falando uma linguagem para vocês entenderem, o solo ele vira líquido. Então tudo que é mais denso, tudo que é mais pesado tende a descer. Então a gente vê aí que muita coisa, muito conhecimento foi perdido nessa inversão do campo magnético.
né, ou desse dilúvio. Então eu creio que eles se esconderam nas montanhas. Vocês veem que eles fazem um sistema de defesa, eles fazem uma cidade fortificada muito grande. Então pessoas de alta estatura, apenas elas iriam conseguir fazer esse tipo de coisa. Então a gente vê que eles habitam na montanha, né? Então você sempre, o que eu li, a informação que eu extraí no Velho Testamento, que esses seres eles sempre estão nas montanhas. Então eu vejo que eles sempre fazem eles sempre se direcionam para as montanhas, eu acho, acreditando aí nos antepassados, ou aquilo que foi repassado para eles, que assim, ó, já aconteceu uma inversão magnética, a nossa descendência foi varrida desse mundo, tá? Então a gente vê assim, que eles orientaram o povo dele, os gigantes, né, os filhos de Anak e sua descendência, a subir para as montanhas, para que eles não fossem pegos de surpresa de novo pelo dilúvio. É esse o pensamento que eu tenho, beleza, galera? Se você discordar, com respeito, é lógico, deixe o seu comentário aí, né, no nosso canal aí, beleza? Ou no vídeo, sei lá. Mas enfim, vamos lá. Então, então Caleb e tal, tá, versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram, então ele mandou pessoas investigar como era aquele ambiente, como era aquela cidade. Disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então já estava tremendo na base. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo: os filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vamos ler de novo. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, as características que os espiões, né, que Moisés mandou, assim, para identificar o local e o povo que habitavam nela, eles já estão falando, cara, ali o negócio é feio, tá? É uma cidade muito fortificada, é uma estrutura, eles quiseram dizer assim, isso tá, a interpretação que eu fiz. Cara, a gente não vai conseguir vencer esse povo. Só pela cidade deles, cara, é praticamente impossível a gente conseguir derrubar toda aquela estrutura, tá? Então assim, é algo, cara, o Velho Testamento ele mostra muito do passado, das coisas que estão acontecendo hoje, das coisas que estão por vir, tá? Então é por isso que eu dou muito valor e recomendo que vocês leem o Velho Testamento, tá? Não fica só ali no Novo Testamento. Não estou falando que as coisas que estão no Novo Testamento não são de suma importância. É lógico que é muito importante, mostra o sacrifício do Messias, né? O Messias ele alerta sobre esses seres, tá? Ele mostra, tem que ler sim, mas a gente não pode esquecer, cair naquele conto que o Velho Testamento não serve para mais nada. Cara, todos os livros que estão nas Escrituras, inclusive livros apócrifos, como por exemplo o livro de Enoque, são de suma importância, tá bom? São de suma importância. Então vamos ler aqui também Deuteronômios capítulo 2, tá bom? Para a gente dar uma reforçada e para mostrar para vocês que é citado também nas Escrituras que nós lemos, que praticamente todos nós temos, né, ainda, né, se um dia, não sei como que vai ficar as coisas lá na frente, mas o Criador ele ainda dá a possibilidade de nós termos as Escrituras aqui com nós. E diz o seguinte, então o Criador me disse: não moleste aos de Moabe, e não contendas contra eles, e peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança dos filhos de Ló, né? Abre aspas aqui, os Emins dantes habitam nela, um povo grande, numeroso e alto como gigantes. Também estes foram considerados gigantes,
como os Anaquins. Então, ou seja, é um outro povo, digamos assim, uma outra tribo, né? Vamos lá, também esses foram considerados gigantes, como os Anaquins e os Moabitas, e chamavam Emins. Então aqui já no livro de Deuteronômios, tá? Recomendo que vocês leiam, se vocês quiserem, ler o capítulo inteiro, não tem problema, mas do 9, o 10 e o 11, tá? Fala aqui já identificando mais um povo que tem grande estatura, que são os gigantes, tá? Então assim também aqui, galera, no Wikipedia, tá? Então nas escrituras, cara, não tem como você falar assim, não existe gigantes, não fala sobre gigantes, fala aberto, mas é um contexto literário, sei lá, é como eles viam naquela época, cara. Não começa, é isso que eu falo, não começa a inventar coisa, não começa a inventar coisa. Tá lá, é gigante, são pessoas de alta estatura, era um povo pagão, um povo que praticava doutrinas de demônios, doutrinas de anjos caídos, tá? Então assim, não começa a inventar, não começa a encher linguiça, não começa a falar que era como eles interpretavam naquela época. Não, ali gigantes, eram descendentes de anjos caídos, são pessoas que teve o DNA corrompido, tá? E infelizmente, né, o povo hebreu teve que erradicar, né, com esses seres. Mas você vê que até hoje, hoje eles já estão mais escondidos, eles estão assim entre nós, mas a gente nunca viu esses seres. Eles estão escondidos. A gente sabe que existe debaixo da terra. Eles estão escondidos debaixo da terra. Esses seres, eles estão no meio dos governos, eles influenciam os governos. A gente não tem acesso à Antártida. O porquê que a gente não tem acesso à Antártida? Será que esses seres estão escondidos na Antártida? O que eles estão fazendo lá? Né? Então a gente tem muita coisa, muita informação que não está sendo revelada, e não sei se a gente um dia vai conseguir ter acesso a essas informações, tá? Então assim, é algo, a gente começa a aprofundar sobre esse assunto, e quanto mais a gente começa a aprofundar sobre os gigantes, os Néfilins, o DNA corrompido, a gente não consegue chegar a um consenso ou concluir a informação. Sempre tem alguma peça faltando, parece que alguém vai lá e remove algo da informação para que a gente não consiga decifrar toda essa história, todo esse passado que a gente, pelo menos nós, perdemos, né? E tentamos encaixar o quebra-cabeça, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, mas nunca se conclui uma informação ali que revela para nós algo conclusivo, né? Pois bem, e também, galera, aqui ó, o Wikipedia também ele retrata, ele fala um pouquinho sobre os Anaks, ou Anak, né? Tem vários tipos de nome, várias traduções aí para o nome desse povo, mas fala assim, ó, de acordo com o livro de Números, durante a conquista de Canaã pelos israelitas, Anak, bom, aqui é uma tradução, era uma figura bem conhecida entre os antepassados dos Anaquins. Né? Tem até o Anakin, né, Skywalker, estranho, né? Esse paganismo lá no filme lá do Darth Vader, lá do Star Wars, eram considerados fortes de grandes estaturas. Acredita-se, portanto, que eram gigantes descendentes dos Néfilins. O uso da palavra Néfilim na Bíblia, um cruzamento de filhos dos deuses, sempre o paganismo dos deuses com as filhas dos homens, ou seja, filhos dos deuses, né, filhos do Pai, filhos do Criador, os anjos caídos. E afirma que foi um cruzamento entre Anak, Reafaite e um filho de Arba. Etimologicamente, Anak significa pescoço comprido. Os filhos de Anak são mencionados pela primeira vez quando o líder israelita Moisés envia 12 espiões representando as 12 tribos de Israel para espiar a terra de Canaã, de dar um território completo para a congregação. Após os escoteiros terem explorado a terra inteira, voltaram com relatórios, e 10 dos 12 espias tentou descorajar os israelitas possuir a terra, pois eles relataram que os homens eram mais altos e mais fortes do que os israelitas.
E além disso, os filhos de Anak habitam na terra, e os israelitas eram para eles como gafanhotos. Os Anakins são posteriormente mencionados brevemente no livro de Deuteronômio, livro de Josué, livro de Juízes, e expulsaram os descendentes de Anak e seus 3 filhos, também chamada de Hebron. Então, que gente, Moisés, então vocês viram aqui que também é citado aqui no Wikipedia, ele manda 12 espiões para explorar ali a terra de Canaã. Então, né, como fala aqui, ó, eles relataram eram mais altos e mais fortes do que os israelitas. E além disso, os filhos de Anak habitam na terra, né? Então, os Anaques já tinham uma fama ali de pessoas más, pessoas malignas, e o Criador posteriormente vai mandar eliminar toda ou seja, todos esses seres, né? Mas assim, galera, nas escrituras tem os relatos dos gigantes, isso é real, tá? Desculpa, é real, a gente vai ter que aceitar, vai ter que engolir isso daí, a gente vai ter que lidar, assim, engolir essa informação, uma informação difícil mesmo de aceitar, mas desculpa, gente, vocês vão ter que aceitar essa informação, e vamos ter que orar muito ao Criador para que esses seres aí não façam mal à nossa vida. Na verdade, ele já tem influência na sociedade, né? Então, por isso que o Criador, sempre quando ele mandava invadir uma terra e mandava matar toda a população, era para que esses seres eles não tivessem mais descendência, mas sempre tinham, né, por exemplo, digamos assim, me fugiu a memória, aquele rei antes de Davi, agora ai, gente, qual que é o nome daquele rei lá? Ele foi antes de Saul, agora lembrei, o rei Saul. O rei Saul teve uma passagem que o Criador manda ele entrar numa cidade e matar até as crianças, matar até o gado, tudo, até os animais, tudo, e botar fogo. Ele foi lá e deixou, né, o povo sobreviver, do povo sobreviver. Deixou outro fugir, deixou, se não me engano, ele teve clemência com o rei, e aí a gente sabe, né, o que deu, né? Então, se ele deixou alguns escapar, outros, o rei, por exemplo, o rei Saul teve clemência com o rei, né? Então, assim, a gente sabe aí a consequência de tudo isso nos dias de hoje. Então, olha aí a semente a semente maligna que o rei Saul deixou escapar, a gente vê a consequência nos dias de hoje, essa descendência de Néfilis. Mas é isso aí, galera. É um pouquinho de informação, a gente tem muita informação para a gente extrair, mas eu também quero fazer essa comparação aqui nas escrituras, tá? Quero fazer essa comparação nas escrituras que todos nós usamos no dia a dia, com os livros também que foram removidos, os livros apócrifos. Então existe os gigantes eles conseguiram a sobrevivência dele, eu creio que eles conseguiram se preservar dentro das montanhas, conseguiram fazer com que a sua geração se postergasse até nos dias de hoje, né, por causa ali de eles conseguirem também se esconder debaixo das terras, debaixo da terra, tá? Então eu também vou fazer uma série sobre vou fazer mais ainda, dar continuidade a essa série dos gigantes, falando sobre a questão de cidades subterrâneas, tá? De cidades subterrâneas que é relatado pelas civilizações antigas, beleza? No mais, obrigado aí pela paciência de todos, por ter chegado aí até o final do vídeo. Um forte abraço a todos e até mais, galera.